Olha, eu adoro ser correspondente. A bomba explodiu debaixo de mim, né? De repente uma explosão, um barulho, uma bomba explode. O correspondente era um ofício, que ele tinha que ser repórter, tinha que ser redator. Tim Maia. Tim Maia? Everybody loves Tim Maia. I love Tim Maia. Yes. Olá, está começando mais um Legião Estrangeira. Hoje um pouco diferente, sem convidados aqui no nosso estúdio da TV Cultura. É uma edição especial, só com reportagens sobre correspondentes internacionais, brasileiros e estrangeiros que vão trocar de posição, de entrevistadores para entrevistados, personagens. Jornalistas fora dos seus países de origem podem ser imigrantes, refugiados ou simplesmente expatriados temporariamente, como eu também já fui. São situações bem diferentes, claro. Mas em todas, com certeza, existe aquela busca por acolhimento, solidariedade, integração ao ambiente. E para isso, e para o próprio trabalho jornalístico, a curiosidade e até a generosidade em relação ao diferente são fundamentais e rendem sempre boas histórias para contar. Vamos a elas? Preparados? Então vamos lá. Nós temos um indiano que fundou um bloco de carnaval em São Paulo, um japonês às voltas com a língua portuguesa e uma greco-alemã que começou a se interessar pelo Brasil, bem longe daqui, ainda na infância. Como é que foi essa sua primeira impressão na janela do avião? A primeira chegada no Brasil é difícil de descrever, porque é um momento muito especial. Tava dia, sol, você tá vendo a natureza, as montanhas, né? E você chega bem pertinho da Bahia, com essas pedras saindo. É uma sensação mágica. E aí, depois, anos depois, quando eu conheci a música do Tom Jobim, Samba do Avião, eu entendi imediatamente. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu Copacabana, Rio, você foi feito pra mim. Na verdade, você conta que a tua atração pelo Brasil, essa relação, começou muito antes, né? Bem antes. Eu conhecia o Brasil, eu tinha escutado muita coisa sobre o Brasil, então, sim, começou muito antes. Quando eu tinha 8 anos na escola, eu escrevi uma história, um conto grande, né? Todo mundo poderia escrever sobre qualquer tema, só que era um trabalho grande. Eu escrevi, sim, eu escrevi sobre os Yanomami, o povo Yanomami aqui no Brasil. Então, acho que esse foi o meu primeiro contato realmente com o Brasil. E cortei imagens, colei, escrevi. É uma coisa da escola que eu mais me lembro hoje em dia, eu acho. E o que te atraiu nesse assunto, nos Yanomami? A ideia é que tem um povo muito mais ligado à natureza, né? Com sabedorias que nós não temos. Eu achei muito... me tocou muito. Agora, e ao longo da vida também depois você teve outros contatos? Você falou que você ouvia uma rádio, como é que é isso? Eu estava acompanhando uma rádio estatal na Grécia chamada Cosmos. E eles tocam música do mundo inteiro, mas eles amam música brasileira. Então eles tocam, mais de 50% das músicas que eles tocam são músicas brasileiras. Então eu estava sempre ouvindo essa rádio. Agora, você tem uma mistura aí de bandeiras na vida, né? Quer dizer, Grécia, Alemanha, Inglaterra, Brasil. Como é que é isso na cabeça? Você é mais o quê? Eu não consigo dizer isso, eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. É difícil, às vezes, unir tudo isso, porque eu sempre estou longe de pessoas que eu gosto muito. Então eu sempre sinto saudade das pessoas que eu queria estar. Nunca estou com toda a gente que eu gosto, que eu amo. Como é que é essa história a ligação do grego com o português? Parece que você faz você já fez até um trabalho nesse sentido, né? Muitas palavras do grego foram, né, se incorporaram ao português.
Então eu fiz vídeos para a BBC Brasil sobre etimologia. Acho que é uma maneira muito interessante de navegar a nossa história, a nossa cultura. Dá para contar a história do ser humano através da língua. Dá só uns exemplos dessas palavras que você diz, grego, português. Essas mulheres guerreiras lembravam a ele um mito grego da antiga Grécia sobre as mulheres guerreiras, as amazonas. E elas... Como é que é a Amazônia em grego? Amazonas. Exatamente assim. Sim. E elas eram mulheres que lutaram com arco e flecha. E o mito fala que elas tiraram um seio para poder manejar melhor o arco e a flecha. E amastos, em grego, significa sem seio. O prefixo acéfalo, anormal, apolítico, né? E mastos, que é o seio. Então, amastos, Amazonas, Rio Amazonas. E você, como jornalista, como é que vê a nossa democracia? Na democracia, as pessoas estão muito removidas das decisões, né? Vão lá, votam uma vez e dão todos os direitos para 4 anos. Para todas as decisões para um governo, né? Como é que você acha que o brasileiro se enxerga? É uma autocrítica muito grande, quase uma autodiminuição, né? Eu já ouvi um monte de pessoas falando sobre o complexo de vira-lata. Foi criado, a expressão criada pelo Nelson Rodrigues. Um amigo meu falou recentemente que no sul do Brasil, quando algo é muito bom, eles falam que é gringo. Esse disco é bom, a produção é gringa. Quase autodepreciativo. Mas eu também acho que essa questão de país, de se sentir brasileiro ou não, é complicada, né? Eu me sinto brasileira. Eu me sinto grega, alemã, inglesa, assim, mas eu me sinto brasileira, de coração, mesmo me sinto brasileira. Então, essa questão de nação, de fronteiras, eu acho difícil. Eu tenho meus problemas de lidar com isso. Eu acho fronteiras a coisa mais doida que o ser humano já inventou. E eu tô andando aqui pelas ruas do Rio, vendo as bandeiras do Brasil, e me dá me assusta. Eu acho que como alemã eu tenho com o nosso histórico de nazismo, de nacionalismo, eu estou sensibilizada por isso. E para mim a bandeira significa uma coisa extremamente patriótica. Então eu ando pelas ruas e me dá um certo medo. Eu acho que não é uma coisa exclusiva do Brasil. Eu acho que muitos países estão se fechando e olhando para o próprio umbigo deles, né? Agora, o que mais você vê de bom no Brasil? Eu acho que é a cultura. Acho a cultura aqui muito viva. E o que dá tristeza no Brasil? O que me dá muita tristeza é a desigualdade, que é muito mais gritante do que eu imaginava. E no Rio, que outra impressão você teve assim que chegou? Acho que trabalhando no Brasil, filmando no Brasil, eu tinha o privilégio para conhecer muitos lugares diferentes que são difíceis às vezes de acessar sem ter que trabalhar em alguns lugares, né? Então eu acho que transitei bastante na cidade. Eu fui para muitas favelas, por exemplo, que para mim foi importante. Não quero romantizar isso, mas tem uma vida muito viva, um comércio de rua e tem tanta cultura saindo de lá que eu sinto que o coração da cidade bate lá. E me impressionou porque tem uma semelhança muito grande com a maneira que as ilhas gregas estão construídas, né? As cidadezinhas, nas encostas, nos morros, anfiteatrical, né? Crescendo muito organicamente, não tem muito planejamento. Na verdade, planejamento nenhum, né? A vida de um indiano pelo mundo. Em outro ponto da Ásia, na Europa, na América do Norte, mas ele se encontrou mesmo na América do Sul.
especialmente no Brasil. Por que o Brasil foi mais receptivo? Em que exatamente? Quando que eu cheguei aqui, eu não falava português. Só bom dia, como vai, tudo bem. Até agora eu não falo certinho, não, mas Que é eu estou isso? tentando. Você quer que eu te elogie? Não, não. Porque todo mundo ajuda. Eu vou falar, essa é uma anedota, foi no Rio de Janeiro, eu estava na Copacabana e eu estava procurando um lugar, uma rua, que eu chamei uma cara, por favor me ajuda, e falei em inglês, please help me. Ele não falava inglês. Ele me falou, espera. Ele ligou para um amigo que fala inglês e quer falar com ele. E amigo dele me explicou que onde fica essa rua. Essa é o Brasil. Choban Saxena, de 52 anos, vive por aqui desde 2012. Adora a nossa receptividade, que não foi a mesma em outros endereços. Eu morava lá na Nova York de 2001 até 2004. Eu estava lá no dia de ataque de 11 de setembro. O único correspondente indiano em Nova York dia de ataque de setembro. Eu cheguei, eu acho que 2 ou 3 meses antes de ataques. E o clima mudou completamente. Uma pessoa como eu, essa cara de árabe, ele não sabe você é árabe, você é muçulmano, você é indiano, paquistanês, não sabe. Você é estranho. Estranho, com uma cara de terrorista. Eu gosto muito do povo brasileiro, sinceramente. Eu morei na Nova York, morei em Londres, não tenho nada contra eles, mas a cultura lá é diferente. É chamada vibe, né? Você mora no país, você sente essa vibe, essa energia. O casamento com uma brasileira, também jornalista, pode ter facilitado, mas não foi só isso. Eu acho que brasileiros em geral, estou falando geralmente, não tem esse preconceito no sangue dele, o DNA dele. Não tem preconceito. Mas aqui no Brasil, eu sempre senti muito alegria, muito amor. E todo mundo ajuda, todo mundo fala com você, todo mundo bem simpático. Choban trabalhou para o maior jornal de língua inglesa da Índia e por isso mesmo do mundo, o Times of India. Hoje escreve para o website The Wire India sobre política, economia, cultura, até futebol. Segundo o correspondente, o interesse pelo Brasil é grande. Por que exatamente o Brasil interessa para a Índia? Eu acho que, principalmente empresários indianos, diplomatas, acadêmicos, jornalistas e o pessoal que trabalha na área de programa social, querem saber muito sobre o Brasil, o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil é o maior país da América do Sul, a maior economia da América Latina, a maior economia e país da América Latina. É muito importante para a Índia. A Índia agora tem interesse, porque a Índia está crescendo como a China. Antes da pandemia, o negócio entre Brasil e Índia foi 7 bilhões de dólares. Agora é 12 bilhões de dólares. Cresceu bastante. Mas a imagem do nosso país lá fora, segundo ele, já foi melhor. Sinceramente, eu acho que a imagem sofreu bastante, piorou. Porque quando que eu cheguei aqui, em 2012, era um país completamente diferente. Agora, principalmente por causa do meio ambiente e por causa dessa pandemia. A eleição brasileira deste ano causa grande expectativa. Porque o Brasil vai ter eleições neste ano, agora todo mundo fica muito curioso e ansioso sobre o que vai acontecer no Brasil. Eu acho que tudo na Índia, inclusive o governo, empresários, a mídia, diplomatas, todo mundo tem agora olho para o Brasil. 10 anos no Brasil, o Choban confessa que ainda não conhece boa parte do país. Mas ele já parece bem abrasileirado na hora de comer. Acarajé e moqueca, meu favorito. Minha favorita comida é de baiana, mas gosto muito do feijão. Eu não como muito feijoada, sinceramente, mas pastel e pão de queijo. Coxinha, né? Coxinha, comida mineira, gosto muito. E comida mineira, maravilha. E cachaça também, maravilha. Churrasco não é muito a praia dele, até por questões culturais. A churrasco, sinceramente, não fiz muito, porque eu como tudo.
Mas eu prefiro frango e peixe. Aqui, restaurante aqui, eu como cabrito também, porque é excelente cabrito aqui. Nada a ver com essa questão da vaca sagrada na Índia. É cultural, porque não tem vontade de... Porque a gente... Não é questão de vaca sagrada, a gente tem uma relação diferente com vaca. É como você tem com cachorro e gato. É a mesma relações, mais ou menos. Na área de cultura, ele mergulhou no carnaval. É fundador do bloco Bollywood, que já desfilou com milhares de integrantes em São Paulo. Carnaval na veia e bloco Bollywood, a gente toca música de Bollywood. E ano 2020, ano passado, ano 2020, a gente tinha 8.000 pessoas, maioria brasileiros, tocando música indiana, dançando na rua. Mas o nosso encontro no restaurante de um amigo dele não poderia terminar de maneira mais indiana. Chá preto com leite e especiarias. Um show de aroma e sabor. E assim como a entrevista, digno de reverência. Bom, indiano, casado com carioca, carnavalesco, pelo que você me disse, correspondente para sempre. Bem-vindo ao Brasil, mais uma vez, como se precisasse. E obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela TV Cultura, pela essa oportunidade. Foi muito bom falar com você, muito obrigado. Namastê. Namastê. Uma cena nada incomum em São Paulo, terra de tantos imigrantes e descendentes de japoneses. E o pai dessa brasileirinha veio de longe, Sapporo, no norte do Japão. Então, eu não sabia nada sobre o Brasil. Na minha cidade, muito pessoal da Rússia, Ucrânia, chinês também, coreano. Mas eu nunca encontrei com brasileira, incluindo outros pessoal da América Latina. Sim. E um momento que eu encontrei com uma brasileira, né, que veio do Brasil, fazendo estagiário lá na cidade, e conversei, virou amigo, né? E veio o convite para Yamaguchi Takafumi, recém-formado, trabalhar no São Paulo Shimbun, tradicional jornal da colônia japonesa. Bom, você veio do outro lado do mundo, sem muita informação, ou quase nenhuma informação sobre o Brasil. Por outro lado, veio para um país e para uma cidade, São Paulo, com uma grande colônia japonesa. Isso facilitou? Isso diminuiu a estranheza, digamos assim? Não, é muito, né? Muito, eu achei muito amigável, né? Com amigos, pessoas de descendente japonês, que me ajudou bastante. Até essa pessoa que não me conhece, mas ajuda muito também. Aqui na cidade, muito bom para viver, né? Muita pessoa que me atenção, muito gentil para estrangeiro, né? Muito dá atenção para estrangeiro, muito bom. Mas sempre houve problemas, né? Sem falar a língua, sim, muita confusão, não? Sim, sim. Sabe batata? Eu fui para uma casa do amigo. Eu queria uma manteiga, em japonês chama butter, né? Em inglês também. Uhum. Eu falei, eu quero butter. Mas essa faxineira trouxe uma batata, né? O casamento ajudou com algumas expressões domésticas. Quando eu morava junto com minha esposa, descendente japonês. Ela fala japonês, mas ela fala português também. Quando me pedi um trabalho em casa, era fala português, por exemplo. Pendurar roupa, né, que não usava pendurar. Pingando água, é pingar, o que é pingar? E fora de casa, a proximidade física assustou no início. Pessoa muito amizade, porque fazer beijo no rosto, toca muito no corpo, no cumprimento, na hora, a pessoa já aparece mão na minha frente. Essas coisas, pouca coisa
que brasileiro acostumado, mas a gente... Uma proximidade. Proximidade, sim. Que o japonês faz como? Ele só faz uma reverência. Né? Para tocar a pessoa é complicado, né, no Japão. Uma parte importante do trabalho de um correspondente é não cobrir só os assuntos chavões sobre o Brasil, até derrubar preconceitos com estrangeiros. Mídia, por exemplo, no Brasil também, quando o estrangeiro mata uma pessoa, o estrangeiro faz uma coisa, sempre aparece país. Italiano faz uma coisa, japonês que roubou, né, de nacionalidade. Lá no Japão também, quando o brasileiro matar a pessoa, brasileiro que matou uma pessoa, brasileiro que roubou, sempre houve essa informação. Quem ouve muito essa informação é preconceito maior. Yamaguchi conta que mudou de visão sobre muitas coisas. Favela, por exemplo. Não é imagem boa sobre favela, mas eu aprendi muito que muita gente mora, né, que trabalha na cidade, mora na favela também. Que quando eu fui, muita gente me ajudou também, dá, né, atenção para mim, conversou bastante com as pessoas. Esse também completamente mudou meu preconceito, não é que todo mundo, né, quer morar no lugar, todo mundo mora com orgulho na favela. Traficante existe, mas existe essas pessoas que não um lugar que não consegue viver outro lugar, né? Claro que ele tem falado muito sobre pandemia, interessa aos editores dele. Quando sobe mortos, infectados no Brasil, eles mostram mais. Quando cai muito, eu escrevi também reportagem, faz reportagem também. Tem que mostrar sempre coisa parte boa, coisa parte ruim. Ele conta que o Japão até demorou um pouco para comprar vacinas contra a Covid-19. Confiou em fechar fronteiras e num total de infecções relativamente baixo no início. Mas lembra que o comportamento da população foi importante. Tinha esse costume para colocar a máscara todo dia, antes da pandemia. Então, não mexer as mãos com... Né, no começo, a gente voltar um pouco ao assunto. No começo, não tocar as outras pessoas. Existe cultura para lavar a mão. Muita pouca coisa, mas já ajuda essa tipo. Né? E era uma coisa que já existia antes. Sim. Então esse também eu acho que ajuda para não subir tanto. Na conversa com o Yamaguchi, não deu para fugir do que já virou chavão. Correspondente estrangeiro adora a comida brasileira. Outros países que comida típica não combina, né, do sabor do japonês, mas, por exemplo, churrasco, feijoada, feijão, comida mineira, até a gente come muito também, né? Normal, não muqueca muita gente gosta, sabe? Mas esse tipo coisa só para comida, mas para estrangeiro é muito importante, porque a gente tem que comer, né, todo dia. Na região, que se não gostar da comida, acho que a gente não aguenta. E tome mais chavão. Tem japonês no futebol, até com certo sucesso, segundo ele. Não fico vergonha. Não passa vergonha. Sim, eu fiz gol. Já fez gol? Sim, não. Com o brasileiro junto, não. Ele fica tímido, reluta em revelar o time do coração, mas dá uma pista. Eu assisti muito incrível, não lembro, 2007, 2008, jogo São Paulo, Copa da Libertadores, lá no Morumbi. Você foi ao Morumbi? 80 mil torcedores, que estava todo mundo gritando, que está tremendo aquele no chão. Eu fiquei muito impressionante, né? Mas você não se declara torcedor de nenhum time? Não, infelizmente não. Agora. Você já ouviu a expressão em cima do muro? Não, ainda.
Não está muito... Que é não se decidir muito. Ah, é isso, sim. Tá explicado. Boa parte da história do mundo moderno passa por correspondentes internacionais. Eles muitas vezes fazem parte dela. Tem histórias paralelas para contar também, alguns mais do que outros, como Albino Castro. Vamos ouvir o que ele tem para contar? A casa dele é cheia de lembranças, textos, fotos, objetos que ilustram as memórias do jornalista. Boa parte delas de correspondente brasileiro na Europa. No tempo da morte do Marechal Tito na Iugoslávia. Da redemocratização de Portugal, da Espanha. Testemunha, fazendo o que já foi chamado de rascunho da história. E no tempo muito distante da internet, em que as matérias eram enviadas por telex. Só quem viveu para explicar. O correspondente era um ofício, que ele tinha que ser repórter, tinha que ser redator, tinha que ser operacional, tinha que saber lidar com as máquinas, que eram aquelas máquinas antigas, saber digitar num telex cego, que você batia sem ver o impresso. Se você errasse uma letra, você não tinha como corrigir, porque você não via a letra. É como se fosse uma máquina de escrever, que você consegue transmitir através do cabo submarino, né, marítimo, para o resto de outros lugares do mundo. O que você digita aqui aparece lá. Era um milagre. E as tentativas, mesmo na Europa, para falar com São Paulo ou com o Rio, levava 3, 4 horas. Eu cheguei a ficar uma vez 2 meses incomunicável na Guerra do Líbano. Ou seja, não conseguia me comunicar nem por telefone, nem por telex, com a redação no Brasil. E como trabalhar? Nós trabalhávamos mandando sem saber se chegava. Mesmo com toda a facilidade técnica que existe hoje, né? Quer dizer, melhorou a cobertura internacional ou piorou? Como é que o senhor vê? Eu acho que a rigor melhorou. Porque os meios são melhores. Por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, eu mantenho uma coluna. Eu sou colunista de um jornal português. Eu dou uma olhada na internet. Como sou um velho profissional de imprensa, eu junto as coisas e faço uma coluna. Antigamente não era assim. Por favor, avisar o Luiz Carlos Melo no esporte que as matérias dos torneios de verão estão engatilhadas, porque cobria tudo. E hoje em dia a impressão que eu tenho é que é mais fácil trabalhar. E hoje o ofício de correspondente, na verdade, virou um ofício de redator. Ele é mais redator do que correspondente. O correspondente se mais redator do que repórter? Do que repórter. Porque nós tínhamos que ir para a rua levantar, gastar sola, às vezes até trocávamos informações. Eu tinha muitos amigos de outros países. Hoje em dia você tem mais acesso, todo mundo sabe tudo de todo mundo. De volta ao Brasil, Albino foi diretor do jornal Gazeta Mercantil e também dirigiu o jornalismo da TV Cultura e do SBT, onde apostou na busca de uma linguagem popular. É um grande show, né, a televisão. O jornalismo televisivo também é um grande show. De toda essa sua longa e ainda em curso carreira, o que você mais gostou? O que eu mais gosto é televisão. Eu teria adorado ter sido correspondente de televisão. E a televisão se tornou a minha paixão, né? Eu deixei de ser correspondente ao entrar na Tele Monte Carlo. E ali eu juntei as coisas que eu amava. Eu juntei texto, história, cinema, fotografia,
foi performance. Eu acho que a minha vida de correspondente foi fabulosa, mas foi uma iniciação que eu tive para depois ser um bom homem de televisão. E por isso te admiro tanto. Opa, que isso. Aí eu ganhei o dia. Obrigado. Que isso. Obrigado eu. Uberaba, cidade importante de Minas Gerais. Mas o nosso destino não é urbano. Quem nós viemos visitar mora um pouco mais longe. Responsabilidade. Entrevistar um entrevistador como esse que nós vamos encontrar ali na frente. Não é brincadeira, não. Zé. Olha quem vem vindo ali. Ô Zé! Ô Zé! Que alegria de te ver aqui. Seu Zé, José Hamilton Ribeiro, 86 anos. Tá com a cara ótima, Zé. É mesmo? Tá, ué. Nos últimos 2 de pandemia, recolhido na fazenda dele. E foi também numa zona rural, mas do outro lado do mundo, que ele viveu o episódio que marcou sua vida e a longa carreira de jornalista. Vietnã, 1968. Zé Hamilton foi enviado para cobrir a guerra pela extinta e histórica revista Realidade. Ele acompanhava uma tropa americana. Comandando, de repente começou a explodir soldado, né? Explodia soldado lá na frente, na vanguarda, né? Explode um lá, explode outro aqui e tal, né? É. Até que uma hora explodiu em cima, a bomba explodiu debaixo de mim, né? Um barulho, uma bomba explode. E vem aquela nuvem de fumaça negra, né? Aquela nuvem de fumaça negra de bomba caseira, sabe? E tudo encobre, você fica encoberto numa fumaça negra. Aquela poeira preta foi se esgarçando, né? E eu pude me ver, Aí eu vi que uma perna estava inteira, só macerada aqui do lado, mas a outra perna tinha desaparecido, do joelho para baixo. Socorrido, ele foi parar nos Estados Unidos, onde foi reabilitado, se adaptou a uma prótese. Além dessa memória dramática, ele lembra que trouxe do Vietnã mais experiência no que julga essencial na profissão: confiar desconfiando. De um informante Vietcong, por exemplo. Enfim, o cara era vietnamita, né? E vivia numa comunidade vietnamita, porém falava francês, o que nos aproximava. Mas eu nunca tive segurança de que ele estava me contando as coisas certas, né? Você está num país estranho, numa língua estranha, de repente uma pessoa se aproxima de você, ou se deixa se aproximar, na verdade, né? Deixa você se aproximar. Mas aí você fica falando, mas esse cara está interessado em quê, né? Mas no fim cheguei à conclusão que ele era honesto, que estava trabalhando sério, que ele, sabe, que ele me passava informações verdadeiras, sentimentos verdadeiros, né? Quando você estava lá no Vietnã, você tinha a impressão de que talvez os americanos não vencessem a guerra? Era impossível, eu não conseguia. Os americanos, por mais poder que tivessem, não teriam, sabe, condição de empatia para manter aquela posição, né? Então, o soldado americano invasor era visto como invasor, né? Ele queria estar lá como bonzinho, mas ele era visto pelo vietnamita como invasor. Então, o invasor nunca é recebido com afeto, né? Ele era recebido com medo, com suspeita, né? O amor pelo campo de homem do interior paulista conduziu a maior parte da carreira do Zé Hamilton. Ele trabalhou em jornais, revistas, escreveu muitos livros, mas mergulhou mesmo na televisão. E durante 40 anos foi repórter do Globo Rural da TV Globo, traduzindo a roça para o povo da cidade. E aí, meio que o correspondente internacional virou o correspondente
intranacional, né? Sim, internacional. É um título bonito esse aí, internacional, né? Corresponde. Eu não tinha pensado nisso. De dar voz a certas pessoas, né? E certas sociedades e comunidades, né? Então, a gente procura na profissão assim, as pessoas significantes, né? Significantes, não é mesmo? Você chega assim numa pequena comunidade, você encontra pessoas que, morando ali, têm um olhar de ver que aquela realidade é uma realidade interessante, que é um mundo, vamos dizer, maravilhoso, né? E você acha essas pessoas. Você chega e reconhece, né, Gaspar? Você chega numa comunidade dessa, você começa a perguntar, a indagar, a se informar, e você percebe qual é a pessoa que tem alguma coisa a dizer, né? Esse faro, né, de buscar a personagem, a boa personagem, é que faz o jornalista, eu acho, né? Mas como tudo começa? No caso dele, foi aos 10 anos. Um pequeno avião caiu num lugar afastado da cidade e a molecada correu para ver. Chegamos no avião, ó, o piloto estava lá machucado, olha, mas estava vivo. Mas estava machucado lá. Sua primeira reportagem? Pois é, rapaz. Aí eu fui tentar falar com o piloto e saber o que aconteceu, por que caiu, por que não caiu, como é que foi, como é que não foi, né? Fiquei furungando ali as coisas, né? Com outros moleques, né? Aí quando voltei para casa, a vizinhança toda estava me esperando lá, rapaz, sabe? Aí quando eu cheguei, teve que dar uma entrevista coletiva. Eu falei, nossa, rapaz, você vê que... Será que é possível ganhar vida com isso? E jornalista nunca deixa de ser jornalista, né? Ah, você está aposentado agora, aos 86 anos, mas você nunca vai deixar de ser jornalista, né, Zé? É, a gente está sempre perguntando, né? Mesmo crítico e sem meias palavras, como sempre foi, o Zé Hamilton tem uma visão otimista sobre o Brasil, que conhece tão profundamente e há tanto tempo. Então, eu acho que o Brasil tem uma força interna, né? Uma força telúrica da terra, né? Que não é nenhum medíocre, nenhum safado, né? Como esse povo que está no poder hoje, que vai destruir, né? Não é. Então, a pessoa que age assim, né? Age mal em relação ao Brasil, pessoa que não entendeu o Brasil, não percebeu que país é esse, né? E isso passa, né? Quanto mais restringir, pior. Tem que abrir, quanto mais abrir, melhor, né? Quanto mais luz, né? Melhor. Então esse pessoal que quer fechar, que quer escuridão, isso passa, vai passar logo. Né? E como iluminar um país tão forte? Para ele, a resposta está logo ali, na natureza. O Brasil, sabe, é como um cavalo chucro que você tem que domar. É um cavalo muito forte, tem muita força. E você não tem força para... Se você for comparar sua força com o cavalo, você perde. Você tem que dominá-lo pela inteligência, né? Pelo jeito, né? Às vezes pelo carinho, né? Pela forma de chegar. Não é pela força bruta. Pela força bruta você perde. Que privilégio ouvir essas histórias, né? Mas ainda não acabou. Daqui a pouco o nosso Legião Especial traz mais 2 correspondentes estrangeiros. O sueco que aprendeu português depois de levar um fora da namorada. E um sírio fã de Tim Maia.
De volta com o Legião, vamos conhecer o dia a dia de mais 2 correspondentes estrangeiros no Brasil. Começando por um grande fã do Tim Maia. Quando Victorious Shams, jornalista, chegou ao Brasil fugindo da guerra da Síria, não imaginava ficar muito tempo e nem que se tornaria um refugiado. O destino da Síria seguiu na esteira da Primavera Árabe, as revoltas de populações do Oriente Médio cansadas de governos autoritários e corruptos. 11 anos depois, a Síria é terra arrasada, destruída por bombardeios e confrontos armados. O presidente Bashar al-Assad se manteve no poder. Você disse que já era jornalista, mas se tornou um jornalista profissional depois da Revolução. Como é que foi isso? The big media in Arabic world, they start search about who have some experience to work with them. That's why we start work with this media. E que tipo de perigo você enfrentou concretamente? O que aconteceu com você? In 2011, in 29 October, I remember, they attack my city. I take the camera and go to record them. They see me. That's why they call me, stop, stop. I don't stop. I escape. And then they start shoot by Kalashnikovs. Aí você saiu do país, né? Por quantos lugares você passou? After 2 months, I go out of Syria. In January 9, 2012, I go back to Lebanon, from Lebanon to Turkey, to Jordan, to Egypt, and then to Brazil, after 3 years. Você não se sente seguro para voltar para a Síria? Você gostaria de voltar? It's difficult for me because I'm wanted. Me and thousands of journalists. E que assunto que você costuma abordar nas suas matérias? I work with some Arabic journals, but also I have small programs every week in Arabic language. I talk about Brazil and America Latina. O que interessa ao público árabe? About the situation of ordinary people and workers, because it's workers' union. But also we talk about general situation in Brazil and other countries. And also we talk about the pandemic in Brazil. Como é que você vê a questão eleitoral aí desse ano aqui no Brasil? I think it will, Bolsonaro, he will be out. This is what I think. Because last election, people, they think he will bring some change, Bolsonaro. But after 2-3 years, he don't bring any change. The situation is worse in economic. And he looks like a dictatorship. This is what I feel. I see the Brazilian people, how they talk. Because he wants to stop the parliament, Supreme Court. It's something like our Arabic countries. A situação política do Brasil preocupa? Como é que você vê isso? This first question I asked them when I arrived, can I say whatever I want here? They said, yes, why you ask? Of course you can. You're not used to it. Yes, I told them because there I was in Syria, Lebanon, Egypt, Jordan. The life is difficult. Maybe if you say something wrong, they will kill you. They said, no, here you can do whatever you want. You can say whatever you want. We have a democratic here. Na adaptação, assim, por exemplo, a comida ajuda? Existe muita comida árabe, né? We can't talk about food in Brazil. We can talk about food in each state alone in Brazil. Because I will give you one example. I go to some state, like Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro. I go to Brasilia. Arabic food you don't find there. You can find in Sao Paulo. It's difficult to find in Bahia, for example. Japanese food, it's difficult to find in other place. Pizza, maybe sometimes difficult. That's why pizza is Italian, but the best one who make pizza is Paulistano, here in Sao Paulo. The best pizza, the best macarona, the best sushi, I think, delicious more than Japan in Sao Paulo. You see, it become a part of Sao Paulo culture, this food.
O Victórios ainda não se sente seguro para falar em português, porque pratica pouco. Só se comunica em árabe no trabalho, mas ele já entende de boa música brasileira. For me, I like, I don't know if you like Tim Maia. Tim Maia? Everybody loves Tim Maia. I love Tim Maia. Ó, a luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. Thank you. You are welcome. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Shukran. Shukran. Shukran jazila. Salmo 6, braços abertos, sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Da Suécia para o Brasil, sem passagem de volta. O Henrik Johnson é correspondente do Dagens Nyheter, o mais importante jornal da Suécia e de toda a Escandinávia. Eu adoro ser correspondente, porque o meu trabalho é traduzir o que está acontecendo aqui para o sueco, para o leitor sueco. Então, essa não é só fazendo jornalismo, é também entender como o sueco vai entender a matéria. Então, essa é muito bom, é prazeroso para mim. E ele só veio parar no Brasil depois de ter o coração partido. Foi engraçado, porque eu estava trabalhando no Ministério da Cultura, na Suécia, como assessor de imprensa. E apaixonei por uma sueca maravilhosa que deu uma pé na bunda. Então fiquei lá com esse problema e vi que o Itamaraty da Suécia, o Ministério das Relações Exteriores, estava procurando pessoas para ir para a Exposição Mundial em Lisboa, 98. Eu pensei, tem que sair dessa menina, tem que ir embora, quero pegar esse trabalho. É só que para pegar esse trabalho você tinha que falar português. E não falava português. Então, na entrevista, eu tinha que mentir. Ela falou, e você fala português? Sim. E ganhei o trabalho. E dá para notar que ele se apaixonou mesmo pela língua portuguesa. Eu tenho um amor para a língua portuguesa. Tem até livros sobre isso. Sim. Eu fiz um livro que é Viagem pelos 7 Pecados da Colônia Portuguesa. Que viajei para Macau, Goa, Timor-Leste, Angola, Moçambique, Brasil e Portugal, falando sobre qual é a coisa diferente da colonização portuguesa, porque os ingleses construíram ferroviárias, tribunais, universidades, porque tinha muitos recursos. Portugal era o país mais pobre da Europa, não tinha esses recursos. Então, o que eles espalharam eram pecados. São mais de 20 anos no Brasil. Porque quando cheguei no Brasil, eu adorei. Uau, que país! País potente, né? País, 5º maior país do mundo. Então não é só cobrir São Paulo e Rio de Janeiro, é viajar, né? É tipo um continente, como a Europa. Então isso foi muito bom. Mas depois eu vi esses escândalos do mensalão, dessas coisas, eu entendi que, olha, esse país não está indo para frente, está aí rodando, né? Tá bom, agora tá ruim, agora tá bom. Então, não, isso dá um pouco de blues, um pouco de, não sei, uma tristeza, assim, porque o Brasil tem tanto potencial para ser o novo Estados Unidos. Tem tudo, rico, mas não decola. Se decola, vai e depois volta. A tal ideia do país do futuro não vinga, é isso? Não, agora não. Eu usei essa frase tantas vezes nas minhas matérias e os meus livros. Agora não escrevo mais, não. Não é país do futuro. Nossa, mas isso é muito triste, né? Sim, é triste. E quando eu entendi isso, foi quase... Não foi uma depressão, mas eu pensei, porque estava esperando tanto. Mas quando o Bolsonaro foi eleito, para grande parte da população, eu falei, uau, é isso mesmo? É isso que o povo quer? Eles acham que um cara que fez nada no Congresso por 29 anos vai acertar o país? Eu, como estrangeiro, sabendo um pouco de Bolsonaro, eu vi que não vai dar certo. E não deu certo. Mesmo assim, ele pode ser eleito de novo. Então, isso, eu perdi um pouco da esperança. É triste. Na Suécia, a nossa imagem também não anda das melhores. Os suecos são muito ligados com o clima. Mudanças climáticas. Lembra o Greta Thunberg? Claro. Assim, ídolo na Suécia. Henrik também já conheceu a nossa violência urbana.
O Henrique conta que estava na cidade no ano passado para uma reportagem sobre os sepultamentos em massa de vítimas da Covid-19, no maior cemitério da América Latina, o Vila Formosa. Mas ele também teve que gravar um informe sobre um acontecimento de última hora na Colômbia. Aí, em plena Avenida Paulista... misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det ledde... Ja, men vad fan håller du på med? Din jävla! Hej polícia, pega essa cara! Filho da... Pega ele! Pega ele, p... Pega essa filha da... O jornal pediu, olha Henrique, faz 2 minutos de Colômbia, a gente precisa um áudio. Então foi para a Avenida Paulista aqui para gravar. E era tipo 11 horas de manhã, então estava tão tranquilo, então foi para a ciclovia aqui, porque queria mostrar que eu estou em São Paulo. Foi falando sobre Colômbia e quando estava lá com o selfie, a câmera, um entregador de bicicleta, de comida, tentou pegar o meu celular. Eu achei que ele pegou o celular, então eu fiquei correndo atrás dele, xingando, né, e chamando a polícia. O Henrique, na verdade, mora no Brasil há 20 anos, no Rio de Janeiro, onde já foi assaltado 6 vezes, ele estava me contando. Aí eu fiquei pensando, Henrique, essa violência urbana brasileira, das grandes cidades, é o que mais te assusta no Brasil ou temos coisas piores aqui? Não, esse medo de ser assaltado é sempre presente. Como agora, deixei minha bolsa no carro de vocês. Tô com medo que alguém vai quebrar a janela e pegar o meu computador. Tá aqui, tá sempre aqui. E para um sueco, na Suécia, isso não acontece. Então, para mim, esse entrou assim. Então, tô sempre com medo disso, né? A política é uma bagunça, mas não tô com medo da política. Tô com medo de ser assaltado, porque eu tenho essa cara e chamo a atenção. E no Rio, foi 6 vezes assaltado. Cada 3 anos, alguém me rouba, assim. A Suécia agora é um dos países mais violentos da Europa, em forma de mortos per capita, assim, assassinados na rua. E isso por causa do tráfico. A gente não tinha muito tráfico antes, então pessoas comprando drogas assim, agora é gangues. E essas gangues estão em guerra entre si. E eles mandam explosões, então toda semana tem alguém, alguma coisa explodindo, um morto, alguma coisa assim. Então a Suécia, como quando cheguei aqui 20 anos atrás, a Suécia era o paraíso. Não, a Suécia está começando a ser mais como o Brasil. A Suécia era um país muito civilizado, muito tranquilo, e de repente começou essa violência, né? A lua de mel tem suas amarguras, mas Henrique diz ter bons motivos para ficar por aqui. O que eu gosto mais é essa coisa, o contato. É muito fácil fazer contato. Ontem eu estava indo para um restaurante coreano e na volta passei uma sambinha num boteco. Eu fiquei curioso, não parei, fiquei andando. E uma moça lá na mesa falou, oi, tudo bem? Opa, ela não me conhece, mas falei, oi, tudo bem? Sim, tudo bem. Na Suécia isso nunca vai acontecer, ninguém nem vai ver você. Então o brasileiro é muito receptivo, muito essa coisa de falar. Então é isso que eu adoro. Este Legião Estrangeira Especial Vida de Correspondente fica por aqui. Como a gente sempre brinca aqui na redação, correspondente também é gente. Eu espero que vocês tenham gostado de chegar um pouco mais perto de quem tem essa missão de traduzir o Brasil para o mundo e vice-versa. Voltamos na próxima semana. Até lá!